Antes da consulta, vamos nos preparar. Eduardo e João prontos pra conversar. Essa temporada é hora de aprender, com dicas e histórias pra você entender. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Ouvindo as vozes, o coração vai bater. Médicos dedicados sempre a te acolher. Entre mitos e verdades vamos desvendar. Consciência e amor, prontos pra dialogar. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Sejam todos bem-vindos ao 5º episódio da 6ª temporada do podcast Antes da Consulta. Tudo bem com você, João? Eduardo, tudo bem e você? Como tá? Como que tá a dengue, hein? A dengue em Catanduva tá pegando. Ô, João, em Catanduva, em Novo Horizonte, em São José do Rio Preto, em Guapiaçu tem muita dengue, hein? Todo lugar, tá E pegando. vamos aproveitar que é um assunto importante, um assunto muito relevante. Convidamos um expert. Com O certeza. cara posso chamar ele de cara da dengue? Ele é Ele é demais, o cara, né? o cara Ele entende é muito. Mas cara antes que de mais apresentar conhece. o nosso convidado, a gente gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. Padre Albino Saúde, Laboratório Santa Rita e Mercavejo. Como eu sei que você frequenta heavy metal, umas baladinhas com ele, vou deixar você apresentá-lo. Muito bem. Hoje nós temos a grata satisfação de trazer aqui no nosso podcast Dr. Arlindo Schiesari Júnior. Ele é médico formado pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, residência em infectologia pelo Instituto Emílio Ribas, mestre em Ciências da Saúde pela FAMERP, docente de infectologia do curso de Medicina da Unifipa e coordenador da CCH da Fundação Padre Albino e do Hospital São Domingos. Que currículo, hein? Meu Deus. É o cara, eu te falei. Arlindo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, eu agradeço o convite de vocês, João, Edu, um prazer entre amigos aqui e a toda essa audiência de vocês. Prazer é nosso. Eu posso começar então? Por favor. Arlindo, na leitura do seu currículo você não fez FAMECA, né? Como veio parar em Catanduva? Conta um pouco pra gente dessa trajetória. O que te trouxe à Cidade Feitiço? Cara, então, Du, mas é interessante, né? Eu sempre vivi em São Paulo, sou de São Paulo, capital. Quando eu terminei a faculdade, teve aquela questão do exército, que a gente era meio que fazer uma prova para ver se você ia ser militar do exército por um tempo, por um ano, ou às vezes eles chamavam obrigatoriamente, né? Quando você é voluntário, você pode escolher os lugares que você quer ir. Eu fui voluntário, solteirão, recém-formado, tal. Falei, eu quero ver como que é essa coisa de prestar serviço médico-militar, né? E aí eu escolhi a região de Rio Preto, porque aqui a gente podia fazer os testes para os meninos de 18 anos, para ver se ia servir o exército, a gente fazia exame físico na galera. E quando eu estava rodando Rio Preto, na verdade foi de Fernandópolis até Taquaritinga, nesse meio tempo, eu acabei conhecendo o Santaella. Dr. Ricardo Santaella, que inclusive passou aqui com vocês em entrevista, né? Catedrático, super gente boa. E eu conheci o Santaella e falei, cara, estamos precisando de infectologista aqui, viu? Eu tô sozinho, né? E a região eu gostei bastante, gostei do povo daqui, sabe? Foi bem legal, interior, uma coisa bem diferente da capital. E aí eu falei, olha, eu vou fazer residência, tá? Vou acabar esse ano do exército, volto para São Paulo, faço minha residência no Emílio Ribas. E eu prometo pro senhor, falei pro Santaella, que eu entro em contato novamente daqui a 2 ou 3 anos. E foi isso que eu fiz. Aí eu liguei, falei, como é que tá aí? Tá precisando de infecto? Estão precisando ainda de infecto. Tô sozinho aqui, eu tô surtando. E aí eu tomei a decisão de vir pro interior. Eu vim pra cá no ano de 2002. E aí eu trabalhava Catanduva e Rio Preto. Inicialmente só com pacientes que vivem com HIV, AIDS, hepatites virais. E depois eu acabei, mais ou menos em 2007, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu acabei migrando para a CCH, que é o controle de infecção hospitalar. Então, hoje eu trabalho muito com essa parte de controle de infecção, mais hospitalar,
faço consultório e atendo, obviamente, né, pessoas que vivem com HIV, dengue e outras doenças, mas o meu tempo mesmo agora é mais hospitalar, né? E foi assim. E aqui eu construí família também. Eu vim solteirão, tudo, conheci minha esposa, casei aqui, tenho 2 filhos e sou muito feliz. E como eu tô desde 2002, eu posso dizer que eu me sinto catanuvense, né? A cidade de feitiço enfeitiçou mesmo, sabe? Então, é isso, uma história que eu achei bem bacana, porque eu tive, assim, para mim foi muito duro quando saí de São Paulo, porque eu era solteiro, morava com pai e mãe. E foi meio em cima da hora que eu decidi. Falei, pai, tô indo. Não, tô a fim de enfrentar, quero ver como que é. Estão precisando de infecto lá, aqui não tá tendo concurso, vou ficar meio paradão. Ficou assustado, tudo, mas eles entenderam, me apoiaram e tudo bem. Estamos aí até hoje. E o Arlindo foi meu professor, viu? O Arlindo não parece, né? Parece que eu sou mais velho que ele. Ele foi meu professor. Arlindo, e nós moramos em Catanduva, que é a capital nacional da dengue também, né? Que aqui maravilha. O que mais a gente tem muito aqui é dengue. Como que está a nossa situação atual? Estamos em surto, estamos em epidemia? Qual que é a diferença de um para o outro? Se é surto, se é epidemia? Temos números de casos já confirmados, tivemos óbitos. Como está a dengue em Catanduva hoje? A gente, na verdade, o ano passado a gente já teve um número bastante importante de notificações, se eu não me engano, tá, gente? De cabeça, acho que foram 13 mil notificações e metade disso, uns 6, 7 mil positivos. Obviamente é um surto epidêmico e nesse início de ano também, tá? A gente teve, se eu não me engano, também em torno de 2 mil notificações e temos mais ou menos 580 casos positivos. Eu acho que com 2 óbitos, inclusive, no início desse ano agora, tá? Os casos notificados. Então, assim, sim, nós estamos vivendo um aumento importante de casos. O surto seria aquele momento que você tem um aumento abrupto de casos, mas que essa curva dura pouco tempo, né? A epidemia já é uma coisa maior, uma região maior. Então, assim, o que eu vejo aí, que eu já até posso adiantar alguma coisa, eu acho que tem muito a ver também com a entrada do novo sorotipo aí, né? Que é o sorotipo 3, que até então não visitava há muitos anos aqui, né? Se eu não me engano, no estado de São Paulo, a última vez que esse sorotipo chegou foi em 2016 e circulou e acabou. Por que eu falo isso? Porque muito da epidemia ou desses surtos tem muita relação com imunidade, né? Quer dizer, se eu tenho muito caso é porque as pessoas não estão imunes, elas não têm anticorpos contra esses vírus. Quando eu tenho um vírus que até então estava muito tempo esquecido e ele volta a circular, e as pessoas não têm anticorpos, porque faz tempo que não tem contato com esse vírus, obviamente que elas pegam a doença e facilmente transmitem, né? E o Aedes aegypti super adaptado na nossa região, e aí a doença se dissemina de maneira muito rápida, com um grande número de casos, né? Então, o que eu vejo é isso, a gente está vivendo esse momento. E mais, verão ainda vai longe, né? A gente tem a março, provavelmente até abril ainda, com uma possibilidade de ter esses aumentos de número de casos. Arlindo, para nossa audiência, mas parece que todo começo de ano tem dengue, né? O que se pode fazer? Não é que meio que entrou no nosso calendário, né? É uma doença sazonal, né? Isso, como você disse, vai até meados de abril, maio, a gente tem bastante casos de dengue, depois tende a desaparecer um pouquinho no inverno e depois final da primavera, começo do verão, né? O que fazer? É possível fazer alguma coisa para diminuir esse aumento de casos no verão? Então, eu acho que assim, até o ano passado prevaleceu o dengue 2, 2, que sempre foi o que circulou aqui. Por que a gente teve esse novo surto agora, 24 para 25? Porque agora é o 3. Eu acredito que se fosse ainda 1 e 2, talvez não tivesse esse número todo, porque muita gente já pegou também nesses últimos anos, não é? Então você tem razão, dá uma impressão que a gente está vivendo um calendário, né? E que vai saber o ano que vem como é que vai ser. Mas assim, sabendo disso, que a gente tem vírus circulando, vírus novo chegando no pedaço, a gente tem que entender um pouco de prevenção, sim, né? E é interessante isso, que para a população é importante isso. Tem situação em que não depende só do governo, que não depende só do médico, do enfermeiro. O cidadão, ele tem que participar da prevenção. Então, sabendo que a gente tem, na época de verão, chuva, calor, que o Aedes aegypti prolifera mais,
que a gente sabe que o pernilongo, gente, parece que faz parte da família, né? Vamos falar a verdade. Todo mundo tem um em casa, né? Então, a gente tem que trabalhar a prevenção continuamente. Porque a história mostrou isso para nós aqui em Catanduva e região. Né? O Brasil sofre, mas nós aqui sofremos uma mazela. Então, o que eu penso? Que nós temos que incorporar as rotinas de prevenção dentro dos nossos lares. Agora, que é combater os criadores. Agora, um dado importante, né? Eu lembro que há alguns anos, acho que até o João participava da secretaria, nós tínhamos um número muito grande de imóveis fechados. E isso favorece o criadouro, porque se tem uma casa parada, fechada, se entupir alguma coisa, tem piscina, e aí o que acontece? Prolifera. Se eu também na minha casa, por mais que eu viva lá, eu more lá, eu seja super dinâmico com a minha família, mas eu não tenho uma atenção, eu não dou valor para a prevenção, vai dar problema também. Então é um conjunto de fatores. Né? Então, respondendo a sua pergunta, mas objetivamente, só tem um jeito, né, que a gente se importar com isso e fazer a nossa parte. Não depende só de governo, só de orientação médica, é nós entendermos, e eu acho que a população já conhece a dengue muito bem, já viveu muito isso. E falo mais, hein? Quem perdeu um parente com dengue sabe a dor que é. Uma doença que é tratável, que dura pouco tempo, mas leva a óbito e judia. Então, cuidar disso, evitar acúmulo de água. O Aedes aegypti, ele depende da água para colocar os ovinhos. A fêmea, ela que pica, ela que transmite a doença, e ela precisa do sangue para poder ter energia para botar os ovinhos. E ela precisa da água e do calor. Então, sabendo que a água é importante, a gente tem que tirar essa água parada. E eu não sei se a população sabe disso, mas existe a chamada transmissão materno-infantil da dengue, da fêmea, para os filhotes. As larvas, parte delas nascem já infectada com vírus. E como são um monte, né, de ovos e de larvas, obviamente aquilo tudo vira um mosquitinho alado, adulto, que sai voando e picando. E aí a gente tem que tomar cuidado nesse quebrar o elo de transmissão. Né? Obviamente que agora, pessoal, a gente vai ter as vacinas também. Né? Tem a vacina SUS agora, que é foi a Qdenga, né, que é da Takeda, e a Butantan tem a aprovação na Anvisa. Só que não tem uma doses o suficiente para todo mundo em um curto espaço de tempo. Então a questão de a gente cuidar para não acumular água, não deixar vasilha com tampinha, é a vasilha do animal, é vaso, é planta, sabe? Tudo é importante prevenir ainda até que essas vacinas entrem na nossa rotina, que a população seja totalmente vacinada. Vai demorar um tempo isso. Então, a gente precisa dessa cultura, entender que na nossa região, prevenir dengue tem que fazer parte, como acordar, escovar o dente, tomar banho e olhar periodicamente, toda semana, ver se na nossa casa está tendo acúmulo de água. Porque o pernilongo, ele não vai dar sossego, gente, não vai dar. Ah, Arlindo, mas eu uso repelente, eu ponho uma quiboa no meu ralo. Cuidado, tá? Isso é importante, só que existem vários criadouros em que o pernilongo se adapta muito fácil. Por exemplo, tampinha de garrafa, não é? Caixa d'água, se tiver com a tampa aberta, calha entupidinha, que a gente não tá vendo, só vai descobrir na hora que chove. Então tem que dar uma ronda mesmo. E se a pessoa é acumuladora, né, por algum motivo, eu tenho um monte de lata, tenho pneu, eu tenho coisa que acumula água, tem que fazer vistoria e tirar esse acúmulo de água, porque aí sim a gente vai dificultar bastante a vida do pernilongo. Arlindo, você bem disse agora, o vírus circulante é o 3, mas nós temos também vários outros vírus circulando, seja Covid, seja influenza, e a pessoa começa a ter febre, um espirra, o outro tem dor no corpo, outro tem dor de cabeça, outro tem dor de garganta, e vira aquela loucura que ninguém sabe o que tem. Quais são as diferenças entre essas principais doenças, né? Se a gente for diferenciar dengue, Covid, influenza, sei que duas são mais com sintomas respiratórios, talvez seja fácil, mas isso não fica muito nítido para a nossa audiência. Então eu queria que você desmistificasse isso para todo mundo. Muito bem, então vamos lá, pessoal. A dengue é uma doença que ela não causa sintoma respiratório. Isso é importante, né? Então, o que a gente espera de uma dengue? O paciente inicia com um quadro de febre, que pode ser acompanhada de alguns sintomas.
Então, os mais importantes, né? Dor no corpo, dor de cabeça, dor na bola do olho e dor articular. E aí começa a vir uma fadiga, uma prostração. Depois de alguns dias desses sintomas, ela pode ou não apresentar aquelas manchas vermelhas no corpo, que na medicina a gente chama de exantema, ok? E é uma coisa mais sistêmica, não muito localizada. É um mal-estar generalizado, é a dor de cabeça, fica uma coisa mais genérica. Quando a gente fala de influenza, de Covid ou de outros vírus respiratórios, eles geralmente causam síndrome gripal, né? Então, o paciente pode começar com a febre, dor no corpo, dor de cabeça, é verdade. Mas a grande maioria das vezes também acompanha o quê? Coriza, dor de garganta, tosse, ok? Que dengue não costuma fazer isso. Quando o quadro é muito inicial, às vezes 1, 2 dias de sintoma, se mistura. Por quê? Às vezes o paciente tem um quadro respiral, uma síndrome gripal, ele está com Covid, com influenza, mas ele ainda não teve uma dor de garganta, uma tosse. E nesse período mais inicial, pode pensar em dengue, porque ele só tem febre, dor no corpo, dor de cabeça. Será que não é? Vai saber depois quando tem um sintoma respiratório. Então, assim, o que a gente acaba fazendo na prática, né? Quando é um quadro muito inespecífico, fala assim, olha, tá bem no 2 dias, pode ser que vai virar um quadro respiratório, pode ser que não, a gente acaba até testando para tudo. Você faz exame para dengue e acaba fazendo para Covid, para influenza, entende? Mas dificilmente um quadro respiratório, gripal, vai ficar só na febre, na dor no corpo, na dor de cabeça. Vai acusar, né? Geralmente ele acusa de alguma maneira. Arlindo, o CID-A90, que é o CID da dengue, eu posso fazer um diagnóstico clínico ou necessariamente eu preciso de um exame laboratorial? Então, quando o paciente senta lá na tua frente com toda a sintomatologia clássica da dengue, você já consegue tratá-lo como dengue ou se faz necessário essa sorologia para realmente cravar, ó, isso é dengue, então a partir de agora eu vou te tratar dessa forma? Na grande maioria das vezes, doenças infecto-contagiosas precisam de um exame confirmatório, tá? Por quê? Porque justamente a gente estava conversando aqui, muitas vezes sinais e sintomas se misturam entre as doenças. Então acabam camuflando, uma mascara a outra, engana. Covid, por exemplo, influenza, outras, pode dar febre? Claro, um leque de doenças da febre, dor no corpo, dor de cabeça, né? Então, mancha no corpo também. Tem outros vírus que causam. Então, a gente não consegue fechar só com um quadro clínico. A gente precisa fazer exame confirmatório, sim. Então, a primeira coisa que o médico faz é levantar a suspeita. O Ministério da Saúde, para diversas doenças infecciosas, ele dá o que ele chama de caso suspeito. Ele fala para o médico, ó, se você estiver diante de um paciente que tem esse, aquele sintoma, ele é suspeito disso ou daquilo, para direcionar o profissional de saúde a pedir o exame complementar que faça o diagnóstico definitivo, né? Vou dar um exemplo da dengue que a gente está falando. Dengue, a definição de caso pelo Ministério é febre e mais 2, ou dor no corpo, ou dor de cabeça, ou a dor na bola do olho, ou a mancha no corpo. Então, febre e mais 2 desses, fala assim, pô, pode ser dengue. Mas você jura por Deus que aquilo é dengue? Não, precisa fazer o exame complementar. Então, sim, a gente precisa de exame para poder definir o diagnóstico. E aí entrou num assunto que eu tenho visto muita confusão. Até na minha própria prática clínica, você vê paciente chegando com um exame, com outro, e a gente sabe que tem períodos de coleta, né? Na dengue você tem o NS1 que é precoce, você tem a sorologia que é tardia, e as pessoas confundem isso. No meio de estudo você tem os testes que você pode fazer para influenza, para Covid. Qual que é o período correto para testar a dengue, né? Tanto o NS1 quanto a sorologia, o período para fazer os testes para as síndromes gripais? Explica isso, porque eu acho que o pessoal tem confundido e isso também atrapalha na nossa condução clínica. Ótima pergunta, né? Então, pessoal, ó, vamos lá, prestar atenção agora, hein? O médico, ele precisa ter noção do tempo de evolução da doença e aí o paciente tem que informar certinho para ele poder saber o momento certo de pedir o exame. Então vamos lá, dengue, nós temos 2 exames hoje que a gente usa na prática médica. O chamado teste NS1, né, que é um teste que vai detectar antígeno do vírus, e esse teste ele está indicado a ser realizado do 1º ao 5º dia do início dos sintomas.
A partir do 6º dia já não é mais esse teste, é a sorologia, que vai pesquisar anticorpos, ok? Então, assim, até o 5º dia o NS1 porque é partícula viral, ele está circulando com mais velocidade, você consegue detectar. A partir do 6º dia, a quantidade de vírus cai, e aí o que sobra? Os anticorpos que a gente produz. A gente começa a detectar melhor a partir do 6º dia, que é a sorologia, que a gente chama de IgM e IgG. Né? Então, é dependente do tempo. Questão de Covid, de influenza. O ciclo desses vírus é, em geral, de 5 a 7 dias. Então, o ideal é a gente fazer exame nesse período, do 1º ao 7º dia. A partir daí fica difícil dar positivo. Então, eu já vi paciente chegar pra gente e falar, doutor, olha, eu queria saber se eu já tive infecção, eu não sei se foi Covid, faz uns 10 dias, já falou, fica difícil. Porque você vai fazer um teste, vai dar negativo, mas não dá para falar que é um negativo verdadeiro, porque ele teve sintoma. Então, o ideal é do 1º ao 7º dia. E para dengue, tem esses 2 exames, do 1º ao 5º NS1 e do 6º para frente é a sorologia. Lindo, eu queria retomar um assunto que você falou há pouco, que é a questão da vacina. Então, nós temos um instituto importante no nosso país, que foi talvez mais conhecido pela produção de soro antiofídico, né? E que agora faz um monte de medicamentos. Mas a gente já tem uma vacina disponível, somente para as crianças de 10 a 14 anos. E é comum você ouvir que sobram doses, né? Então eu queria que você falasse para a nossa audiência assim, a importância de se tomar a vacina, né? A gente viveu uma dicotomia de opiniões na época da pandemia, toma, não toma, e as pessoas, isso acabou abalando, mas a vacina é importante, né? A gente conseguiu erradicar a paralisia infantil com vacina, a gente conseguiu erradicar o sarampo, que infelizmente está voltando, mas tem vacina. Então eu queria que você falasse dessas características da vacina para dengue, quem deve tomar, em que momento deve tomar e o quão importante elas são. Muito bem. Esse é um dado importante porque, infelizmente, nos últimos anos, a gente tem visto crescer alguns grupos anti-vacinas, né? E, gente, a primeira coisa que tem que ficar clara, nenhuma vacina ela é lançada no mercado para ser utilizada para a população de maneira aleatória, sem estudo de segurança e de eficácia, tá? Então, assim, no caso da dengue, especificamente, a gente tem 2 vacinas. Okay? Tem a primeira que é francesa, da Sanofi Pasteur, que chama Dengvaxia. E agora nós temos a Qdenga, que é da Takeda, que é uma empresa japonesa, que é a que foi incorporada pelo SUS. Tá? Então, o que acontece? Tanto para dengue como para outras doenças. Essas vacinas, qual que é a proposta? Não é que a pessoa fique livre 100% da doença. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Porque a vacina ela depende do anticorpo, da resposta imunológica de cada pessoa. Se eu não for um bom respondedor à vacina, eu não vou ficar imune. Pode acontecer isso é uma coisa inerente de cada indivíduo. Mas o que os estudos mostram? Que mesmo que a pessoa ela fique doente, ela pegue o vírus, ela evita de ter as formas graves. Ela não evolui para uma internação hospitalar. Então, mesmo que aconteça de eu pegar a doença, na maioria das vezes é uma doença leve. O que poderia ser muito mais grave, imagina um idoso que pega influenza ou Covid não vacinado e um idoso vacinado. O que a gente espera? Que o vacinado ele pode até ter sintomas gripais. Coriza, ter uma febrinha baixa, fica meio abatido, só que ele não vai para uma cama de hospital. Ele vai tratar em casa, tá junto da família. O não vacinado tem uma possibilidade maior, porque o corpo dele não está imune, não conhece o vírus. A vacina é para que a pessoa ela estimule anticorpos específicos e ela vira polícia, né? Então, assim, eu treinei os meus policiais, os meus anticorpos, a identificarem o bandido. Quem que é o bandido? É o vírus. Na hora que ele entra em mim, eu rapidamente respondo com os meus anticorpos, porque eu já conheço o inimigo. Então, eu rapidamente vou bloquear a multiplicação desse vírus no corpo, o que evita a forma grave.
Então, vacina é super importante, né? No caso da dengue que a gente estava falando, não é diferente. Então, a vacina que está entrando no SUS, que é a Qdenga, tá? Assim, são 4 tipos de vírus de dengue, ela protege contra os 4 tipos, com uma variação de proteção para cada sorotipo. Vai de 1 a 4, né? Então, tem uma variação. E aí, a média, vamos colocar em torno de 80% de eficácia, mais ou menos 85% de chance de evitar internação hospitalar. E são 2 doses, né? Aplica uma, depois de 3 meses aplica a outra. Para quê? Porque esse reforço é que dá aquele empurrão para o anticorpo ficar o quê? Poderoso por um tempo prolongado e proteger a pessoa, né? Então, se a gente vê as pessoas com dengue hoje, a quantidade de pessoas que estão doentes, que internam, e aquelas que vacinam, que são bem menos que dá problema, você fala, pô, eu vou vacinar, não é? Então, assim, sim, vacina é super importante, tá? E lembrar, pessoal, que vacina não é uma coisa que assim, eu tô afim de vacinar, teoria da conspiração, que ela vai acontecer isso, aquilo, não é. Tudo é ciência. Tá? É usada não só aqui como no mundo inteiro. É muito difícil um complô mundial que a vacina ela é ruim, é só para vender e o povo que se dane. Não vamos cair nessa, né? Existem provas concretas. A gente falou, tem a varíola que foi erradicada, a própria poliomielite, que é um outro foco ainda por falta de vacinação. Você falou bem do sarampo. Infelizmente caiu a adesão à vacinação. E da dengue, eu tenho um detalhe para falar para vocês. Mais ou menos 6 milhões de doses foram ofertadas e nós temos 3 milhões de pessoas que vacinaram. Entendeu? Então a gente tá tendo uma dificuldade de adesão. O que eu penso? Que a gente precisa aí de uma atuação governamental, tá? Tanto em nível municipal como até o nível federal, para estudar isso. Por quê? Entender melhor por que isso acontece e trabalhar nesses nós críticos. Porque a população, é interessante, né? Para algumas vacinas tem uma adesão muito boa, para outras fica meio assim. Eu acredito que nesse caso da dengue, seja porque é uma vacina nova. E como teve aquela coisa que você falou, da politização da Covid, da vacina, pode ser que fique com medo também dessa, né? Mas é uma vacina que, se eu não me engano, foram mais de 28 mil pacientes estudados, e passou por várias agências de aprovação, de regulação e foi liberada. E é muito segura. Reações como qualquer outra vacina, uma febrinha, às vezes uma dor no local da vacinação. E o benefício que ela traz é muito, muito maior do que o risco de você pegar a doença nua e crua. Então eu sou muito a favor de vacinação. Eu não acredito no acaso. Eu acho que a vacinação, por exemplo, a Covid na pandemia ajudou muito a diminuir o número de casos. Hoje o número de internação bem menor, né? E eu acredito que para dengue vai ser a mesma coisa. Mas enquanto a vacina não chega, a gente faz a nossa parte em casa. E é muito interessante, né, Arlindo, a briga que a vacina gerou. E não foi uma briga de ciência contra não ciência, foi uma briga política. No meu ponto de vista, é uma briga política partidária e tem lados e um lado joga para um lado, outro para o outro, enfim, fica esse debate. Em meio a isso, na época da Covid, nós tivemos também o quê? A briga por conta do kit Covid. Um lado defendia que tinha que tomar cloroquina, ivermectina, vitamina D, enfim, lá uma série de remédios, que aquilo iria evitar o contágio, isso, aquilo. E a outra falava que não tinha nenhuma comprovação. Em meio a tudo isso, o que é verdade? Antes do Arlindo responder, só complementando, João, recentemente aqueles 3 autores que publicaram a importância da cloroquina pediram uma retratação no jornal, né? Dizendo que as informações não eram corretas. Então a gente mostra que é isso que você falou, né? Às vezes tem um lado político, um viés que pode fazer mal para a população, né? Exato. E não foi só isso, a gente teve o caso da azitromicina também, que um estudo francês no comecinho publicou que a azitromicina diminuía a replicação do vírus e complicação do vírus, e no final das contas isso não se provou verdadeiro, tá? Então, o que é importante as pessoas entenderem? Nós nos baseamos em estudos clínicos, e dentre o pacote de estudos clínicos que a gente faz para conhecer melhor a doença, saber se funciona, o que não funciona, alguns estudos são top de linha, são tipo assim, de alta evidência, alto impacto, para falar, isso aqui dá
força para você falar sim ou não numa determinada conduta. Então, o que acontece? Esses estudos, que a gente chama de estudos clínicos randomizados, em que você faz intervenção na população. Então, assim, você pega um grupo de pessoas que não vai usar a droga, o medicamento que você quer testar. O outro vai usar, acompanha por um tempo, dá ali, acompanha certinho e tal, e vê o que vira, tá? Então, não teve nenhum grande estudo randomizado provando isso. Já, por exemplo, para dexametasona, que é uma cortisona que a gente usa em paciente internado, né, com Covid, mostrou que diminui até a mortalidade. Então, assim, não tem. Esse kit Covid, para mim, foi uma situação de desespero. Porque a doença se alastrou muito rápido, ela começou a matar bastante gente, porque é um vírus novo, mundo globalizado, então rapidamente atinge vários continentes e muitos pacientes graves e óbito, né? Uma doença mais agressiva, caso da Covid. E obviamente a gente quer uma solução rápida também, porque eu entendo, uma situação que dá uma ansiedade e uma aflição muito grande. Mas não teve até hoje nenhum estudo randomizado, robusto, que mostrou que seja eficaz. Tanto é que a gente não encontra nenhum guideline, nenhuma diretriz médica, inclusive da Organização Mundial de Saúde, que aprove o uso dessas medicações, cloroquina, ivermectina, vitamina D, não servem, tá? Então, você perguntar, Arlindo, você é a favor ou contra? Eu sou contra, bem prático, né? Eu sou contra. Tenho colegas que falam que têm uma experiência pessoal de sucesso. Mas volto a dizer, na ciência, a gente precisa ter robustez, precisa ter um conjunto grande de pessoas que participam das análises para você poder inferir aquilo para a população geral. Falar, olha, é um estudo robusto, grande, bem controlado, a metodologia bem adequada, vários pesquisadores, sem nenhum viés, nenhum desvio de conduta, e aí você tem o extrato desse estudo falando se sim ou não. Né? Então nós temos hoje o quê? Que a azitromicina não serve para Covid. Cloroquina, ivermectina não serve. Só um detalhe para a população entender. A ivermectina tomou proporções muito grandes, né? Porque realmente a ivermectina, viu, João? Viu? Presta atenção, a ivermectina tem ação contra vírus. Tem ação até para HIV, para hepatite C, mas isso in vitro, numa situação controlada de algumas células. Quando você expande isso para o todo, quantos trilhões de células nós não temos? Para eliminar um vírus de várias células humanas, eu precisaria de doses cavalares desses remédios que são super tóxicas, é impossível de você tomar. E teve caso, inclusive, de efeito colateral grave. Alguns pacientes em Campinas, por exemplo, que tomaram ivermectina, foram para transplante hepático. Porque se você pegar a bula, nenhum remédio tem assim, efeito colateral não existe. Não é verdade? E muitas vezes os pacientes nos desesperos, eles ficam tomando os remédios, às vezes até por automedicação. E não tem noção que isso também tem o outro revés, o outro lado da moeda, que são os efeitos colaterais. Então assim, não tem estudo robusto, não tem indicação em nenhuma diretriz. Diretriz é um compilado de estudos, né, que dá mais valor, mais força para você tomar uma conduta médica, não tem isso em diretriz, e então eu não recomendo. Mas no começo foi muito difícil. E por que foi difícil? Porque também teve politização. Teve apoio governamental para isso, no sentido de assim, o médico tem autonomia de prescrever. É verdade, se eu quiser passar um veneno, eu posso. O médico tem essa autonomia. Agora, não é porque você tem autonomia que também você vai prescrever tudo o que você quer. Tem embasamento científico? Antes de tudo, a medicina é baseada em evidências, em ciência, para não prejudicar o paciente, né? Então, a primeira coisa é não prejudicar, e depois é fazer o benefício. Eu queria continuar nessa linha do Covid, que eu acho que a audiência vai se beneficiar bastante. De uma maneira geral, o desenvolvimento de um fármaco é um processo muito lento e muito custoso. E o que nós vimos na pandemia de Covid foi um esforço também mundial, né? Foram vários players, todo mundo nessa briga, nessa competição, vamos assim dizer, para desenvolver um fármaco. E aqueles que não defendem a vacina usam até, muitas vezes, o argumento financeiro. Não, fizeram porque queriam ganhar dinheiro, o mundo estava por acabar. Queria que você falasse um pouco nisso. E hoje, você ainda prescreve vacina contra a Covid? Muito bem. Sim, prescrevo vacina. Eu falei, eu sou fã de vacina. Em relação a fármaco, o que eu penso?
primeiro, um avanço imenso da tecnociência. Né? A gente viu isso com vacina, em média, 10 anos. Na época da pandemia foi com um tempo recorde, mas sem desrespeitar os preceitos para liberação. Por que conseguiu, então, fazer tão rápido sem desrespeitar? Porque tinha muito caso. Você tem um número de pacientes tão grande, porque estava alastrando tão rápido, que você consegue estudar um grande número de pessoas, o que no final vai te dar o quê? Essa robustez. Fala, olha, gente, 20 mil, 10 mil, 15 mil pessoas tiveram isso. Você fala, porra, é de respeito, né? Então, o que acontece? As medicações e as vacinas, elas são baseadas nessas fases, tem várias fases de aprovação. Né? Nós temos hoje, por exemplo, na Covid, a gente falou da dexametasona, que é uma cortisona que a gente usa para pacientes internados, mas a gente tem tratamento Covid contra o vírus específico, que é um inibidor da proteína do vírus. É um nome difícil, viu, pessoal? Chama nirmatrelvir ritonavir, tá? É um remédio, sabe o Tamiflu, que a gente usa para influenza? Então, existe agora o remédio para Covid. Tempo recorde também. Mas graças ao quê? Tem que tirar as coisas boas da pandemia. Como teve muita gente com infecção, facilitou para estudar. Eu consigo agrupar e reunir essas pessoas, tá um monte de gente doente em vários países e estudar o que está acontecendo de maneira mais rápida. E aí tem tecnologia, hoje computação avançada, até IA a gente tem. E isso facilita para que a gente possa agilizar esses processos de estudo e de liberação das medicações e de vacinas. Saindo um pouco agora, né, de dengue, Covid, influenza, tudo mais. Recentemente a gente viu muito aí na mídia falando da varíola do macaco, monkeypox. Em que pé anda isso? Chegou aqui perto da gente, nós tivemos casos, o que é essa doença, né, quais são os sinais, sintomas, tem tratamento, não tem, tem vacina? O que a gente pode falar? Então, a varíola do macaco, né, hoje a gente chama de mpox, né? Essa varíola é causada por um vírus que, na verdade, a origem dele é na África, especialmente lá na região central, lá perto do Congo, no oeste africano também. E por que chama varíola dos macacos? Se eu não me engano, foi na década de 50, um pesquisador dinamarquês que descobriu isso. Que macacos infectados com esse vírus transmitiam para as pessoas naquela região africana e elas adoeciam com um monte de ferida na pele. Hoje se sabe que o macaco ele não é o verdadeiro reservatório do vírus, são roedores silvestres que ficam lá nas florestas africanas. O macaco é tão vítima quanto a gente. Por isso que a OMS tirou o nome varíola dos macacos, né? Hoje a gente chama de mpox, que foi um nome, inclusive, escolhido por consulta pública, né? Esse vírus, pessoal, o que acontece? Ele é um vírus que ele é transmitido por contato. E até então, as pessoas tinham contato, por exemplo, com um primata, com um macaco infectado, porque na região deles lá é cultural, né, ter contato, eles trabalham muito perto também dessas regiões. Elas ficavam doentes e transmitiam para outros e tinham pequenos surtos regionais. Só que começou a escapar isso da África. Casos na Europa, casos no Brasil, e eu acredito que tem muito a ver também com a que a gente volta a falar, com a globalização, a facilidade de a gente se deslocar pelo mundo. O vírus, pessoal, então ele pega como esse vírus? Principalmente contato. A pessoa que está doente de mpox é que nem uma varíola, ela vai ter lesões de pele. São lesões que ulceram, ficam feridas abertas, em quantidade variável pelo corpo, distribui, que nem uma varíola mesmo, né? Na época antiga, né? Humana. E ali fica cheio de vírus. Então, se eu tiver contato com secreção, com a lesão, né, dessas feridas, eu posso pegar. Esse é o mais comum. O outro jeito de pegar é via respiratória, só que aí precisa fazer um pouco mais de força, o contato prolongado, apesar que eles não definem meio o que é o prolongado, mas eles falam que seria mais o contato domiciliar. Uma pessoa que tem mpox fica em contato, todo dia tá junto, come junto, respira junto, né? Dorme junto e aí pode pegar. E eventualmente até transmissão de mãe para filho também já foi relatado.
Então, um vírus meio chatinho. O que aconteceu? Quando a doença saiu da África, ela começou a afetar principalmente homens que fazem sexo com homens, os homossexuais. Aqui no Brasil também. A gente teve isso principalmente em São Paulo, né? Aqui na região, gente, eu particularmente não vi caso suspeito, mas não confirmou. Não sei falar para vocês Rio Preto, uma cidade maior aqui da região, né? Mas não chegou para valer aqui. Mas na capital teve, soltaram até na época boletim para explicar para os médicos, identificarem, fazer certinho a avaliação. E aí eles perceberam que essa população tinha maior risco, bem como risco de gravidade, os pacientes imunossuprimidos, ou seja, com a imunidade baixa. Então, na verdade, o que o governo ele recomenda? Que existe até vacina, tá? Mas para nós a vacina é para essas pessoas com alta vulnerabilidade, pessoas vivendo com HIV/AIDS, por exemplo, é o mais, né? Mas pessoas que têm um contato corporal, de pele a pele, muito frequente, são maior risco. E o vírus, ele se adaptou mesmo, ele conseguiu escapar da África e se disseminar pela Europa e também aqui na América Latina, tá? Hoje, a gente, assim, eu não tenho dados oficiais, mas não tem se falado muito no assunto. Então, não que não tenha caso, mas a princípio não estamos em surto. E também teve todas as orientações do Ministério em relação à vacinação e a orientar o médico a identificar e fazer diagnóstico, né? Essas lesões de pele, pessoal, elas costumam ser dolorosas, pode acompanhar ou não febre e, gente, demora de 2 a 4 semanas para cicatrizar. É um perrengue, entendeu? Então, assim, se alguém tiver lesão de pele, né, que dói bastante, abre ferida, fica aquela úlcera, né, aberta, espalhada pelo corpo, é importante fazer uma avaliação médica porque pode ser Mpox, né, e aí tem que fazer exame específico. Ô João, eu vou puxar um pouquinho para minha primeira especialidade, que é a ginecologia e obstetrícia. Arlindo, o que pode explicar esse número cada vez maior de gestantes com sífilis? O que está acontecendo com as ISTs? A população está baixando a guarda? O que você pode falar para a nossa audiência? O que eu penso em relação a isso, sim. Eu acho que a gente tem alguns fatores, né? Primeiro, que baixar a guarda. Por quê? Porque hoje, quem que dava medo até pouco tempo atrás? AIDS. Pegou AIDS, doença incurável e morre. E era isso mesmo, né? Uma epidemia que matou um monte de gente e tal. Tem tratamento para AIDS, tem tratamento para as diversas doenças, né, infecções sexuais. O acesso ao serviço de saúde melhorou, tá? Apesar de toda a dificuldade SUS, a gente tem um acesso mais fácil, mais descentralizado, né? Você não precisa viajar para São Paulo para fazer um tratamento, tudo bem? Exames mais rápidos. Então, eu acho que isso passa uma sensação de segurança, no sentido, tô protegido. Se acontecer de pegar, pegou, eu vou lá, trato. HIV não cura, mas trata, né? Sífilis. Existe uma meta de erradicar a sífilis, acho que, se não me engano, até 2030. Não vai rolar, tá? Eu achei uma meta, assim, difícil. Por quê? Porque toda doença, no meu ver, né, a minha opinião, que envolve o comportamento sexual é muito difícil. Porque isso é instintivo, relação sexual é instintiva. E muita gente, infelizmente, não vai fazer relação protegida, não tem essa noção, ou até tem, mas não liga muito para isso. Então a pessoa vai ter o ato sexual e vai se expor, né? Eu falo isso, inclusive, entre casados. Por quê? Porque existe o famoso instinto. A gente até brinca, né? Que o marido, que sacana, tal. Mas na verdade, pessoal, a gente não pode cuspir pra cima que cai na testa, né? Então assim, mas Arlindo, eu sou casado. Eu tô com minha esposa há 20 anos, nunca tive nada fora. Pode acontecer? Você jura por Deus que não? Ninguém pode pôr, entendeu? É polêmico, mas eu, assim, não sei. Porque faz parte do ser humano essa questão hormonal, a questão do relacionamento, tá? Então, esse é um ponto, o comportamento, que eu acho que dificulta o controle e que aumentou. Segunda questão, aplicativo, rede social. Eu atendi alguns pacientes no consultório que abriram um jogo para mim. Falaram assim, Arlindo, eu uso o Tinder para marcar encontro, eu uso o Facebook, tem aplicativos hoje, pessoal, tá? Para vocês saberem, de até marcar sexo. Você não precisa nem conhecer a pessoa,
eles simplesmente mostram a foto dos órgãos genitais, o outro olha e fala assim, legal, gostei, marca, vai, e é isso. Tá protegido? Não, muitas vezes não. Então, aplicativos, rede social, essa interação, eu acho que facilita a oportunidade da relação sexual, né? E essa questão da saúde, no sentido de você ter acesso à saúde, medicamento, exame, também eu acho que baixa a guarda um pouco. Eu acho que é um conjunto de coisas aí. Arlindo, você tocou num assunto que é a AIDS, que ela acabou ficando meio que esquecida, justamente pelo tratamento, e as pessoas falam, né, não tem mais essa preocupação. Mas a AIDS, ela ainda continua tendo uma incidência, ela é alta, quantos casos acabam aparecendo, você tem casos novos ou só aqueles antigos, como que tá? Então, a AIDS, assim, ó, pelo Ministério da Saúde, eu vou dar alguns dados, né? De 2023, 22, 23 para cá, aumentou o número de 4,5%, tá? Em relação a anos anteriores. Só que a mortalidade caiu bastante. Eu acho que a menor, esse 2024, se não me engano, foi a mortalidade menor nos últimos 10 anos em AIDS. Então, assim, tem caso? Tem. O Du tá falando, a sífilis, até desculpa, né, Ju? Eu falei de sífilis gestacional, não acabei não falando sobre isso, mas tá embutido, entende? A gestante, ela é vítima de todo esse processo, tá? Ela muitas vezes ela recebe do próprio parceiro, né, a sífilis e aumentou. E eu acho que isso aumentou não só para a gestante, mas em geral, tá? Só um parênteses aqui. Mas voltando na questão da AIDS, a gente teve um aumento do número de casos, porém a mortalidade não. O que mostra o quê? Aquilo que o Du tá falando, talvez aí uma questão do relaxamento, das pessoas não terem tanto medo, se relacionarem sem preservativo, mas como tem tratamento acessível, né, mais esclarecimento, informação, não morrem mais, elas se tratam, ok? E também hoje, além do tratamento, tem a prevenção em si, né, que faz até com remédio, que a gente chama de profilaxia, né, PrEP, né? Então, essa área cresceu muito. Agora, você falar para mim, você acha que isso vai diminuir? Então, como também envolve uma questão comportamental, eu acho difícil. Eu acho que pode até estabilizar. Mas falar assim, não, vai ter uma queda paulatina e agora eu acho pouco provável. Eduardo, mais uma aula aqui, hein? O Arlindo fala muito bem, né? Ele é professor, né? Foi meu professor. Teve o azar, né, cara? Mas dá pra escolher os alunos, né? Brincadeira. Arlindo, a gente só tem a agradecer, aprendemos muito. A nossa audiência também aprendeu muito, com certeza. E vamos convidar ele para falar de outras coisas, hein? Com certeza. Tem que marcar mais um dia para trazer o Arlindinho aqui. Pensou se ele falar assim de heavy metal, cara? Então, Será que quem ele manda sabe bem falar, assim? fala, ele A fala, hein? gente pode fugir um pouquinho da medicina e fazer um bate-papo um diferente, bate-papo né? diferente, um rockzinho, né? Legal, vai ser bacana. Gente, eu que agradeço o convite de vocês, Sim. tá? Foi muito bacana. E que as mensagens, assim, pro pessoal de casa que está assistindo, levar essa mensagem como importante, né? Prevenir infecção, vacina, a questão dos criadouros, tá? Volto a falar, a gente falou bastante aqui tudo, mas eu em casa, da parte prática, o que eu tenho de importante para fazer? Como é que eu posso ajudar para evitar de eu ficar doente e minha família? Ajudar a cidade. É isso, coisa simples, né? Faça a sua vacinação, cuidado com os criadouros. Tem dúvida? Pergunte, vai no postinho de saúde mais perto, conversa. Não é vergonha nenhuma, gente, tá? Conhecimento nunca é demais, ainda mais quando se fala de saúde. Legal. É isso, Arlindo. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Ele deu o aceite Sim. de forma imediata, então só temos a agradecer. E agradecer também os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. Eduardo, convide a nossa audiência para dar uma visitada lá no nosso site. Você não pode perder essa entrevista com o Dr. Arlindo e tantas outras. É só nos seguir no www.podcastantesdaconsulta.com. Lá você tem canal YouTube, Instagram, Facebook e Spotify. É isso aí, gente. Muito obrigado, viu, pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Antes da consulta, vamos nos preparar. Eduardo e João, pronto
tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Ouvindo as vozes, o coração vai bater. Médicos dedicados sempre a te acolher. Entre mitos e verdades vamos desvendar. Consciência e amor, prontos pra dialogar. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar.